Imagina você esperar que os ayatolás, assassinos, fanáticos da pior espécie, desenvolvam armas nucleares. Eles já têm mísseis capazes de levar essas armas à Europa. A Europa já está no raio de alcance dos mísseis iranianos. Quanto tempo mais para esses mísseis chegarem nos Estados Unidos? Terceiro dia de conflito no Oriente Médio, há uma projeção por parte dos americanos de que os ataques possam durar algo em torno de 4 a 5 semanas. Agora sim, nós refizemos o contato com o Mota, tivemos um probleminha na abertura. Você, Mota, queria pedir também sua reflexão a partir do que aconteceu nesse fim de semana, as ações israelenses e norte-americanas no Irã, o revide iraniano em vários países e essa manifestação do governo brasileiro. O governo brasileiro segue cada vez mais isolado, apoiando um governo ditatorial assassino que tortura e massacra o seu próprio povo. Só na última onda de manifestações, os ayatolás mataram 30 mil pessoas. E essa é uma estimativa por baixo. Há quem diga que foi muito mais. O governo federal se coloca em uma posição sem qualquer vantagem geopolítica e sem nenhuma sustentação moral. É difícil entender por que o governo do PT faz isso. O que ele ganha? Especialmente quando está previsto o encontro com Donald Trump para breve. Vocês já imaginaram como isso vai acontecer? O Irã já atacou todos os países do Golfo Persa, que já avisaram que vão retaliar. O Washington Post disse que Trump só decidiu atacar o Irã depois de reiterados pedidos do príncipe herdeiro da Arábia Saudita. É um absurdo que alguém ainda escute o que os assassinos iranianos têm a dizer. Mas é isso mesmo que o governo brasileiro está fazendo. Depois que a Venezuela caiu, sobraram Irã, Cuba e Nicarágua como aliados preferenciais do atual governo brasileiro. E pelos rumores, Cuba provavelmente não vai permanecer aliado por muito tempo. Pois é, inclusive, quero só destacar que várias pessoas da nossa audiência acabam listando eventos ou episódios em que o presidente brasileiro, o atual presidente brasileiro, em outras administrações, manteve algum contato mais próximo com figuras, com lideranças que passam longe de serem consideradas lideranças democráticas, né? E aí a gente poderia fazer uma lista de alguns, né, Mota? Lideranças do Irã. Quem não se lembra de Muammar Gaddafi, né, Mota? Poderíamos trazer também aquelas lideranças da América Latina, Maduro, Chávez, os irmãos Castro em Cuba, também o companheiro Ortega e por aí vai. E aí eu queria só que você se aprofundasse naquilo que você até chegou a mencionar, Mota, a reunião, o encontro com Donald Trump. Me parece que esse tipo de manifestação ou reavivar essas situações se torna uma reunião que vai ser o puro anticlímax, não? A gente não sabe qual é o peso, a importância desse assunto nessa reunião. Tá? Agora, se fosse qualquer um de nós indo para uma reunião com Donald Trump, a última coisa que você faria num momento como esse seria um apoio explícito ao Irã. É difícil encontrar qual é a motivação. Provavelmente a razão para esse apoio está fora do nosso conhecimento. Mas ela não faz sentido nenhum do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista moral. O investimento que os Estados Unidos fizeram nessa ação contra o Irã é gigantesco. Essa ação completa aquela ação de alguns meses atrás, quando os sistemas de produção de armas nucleares de enriquecimento de urânio do Irã foram destruídos. Os Estados Unidos juntaram uma armada gigantesca
ali na região do Golfo Persa, para realizar esses ataques no Irã. Ninguém sabe ainda quais serão as consequências completas. Há notícias de que a guarda iraniana está fechando o Estreito de Hormuz. Ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, qualquer pessoa com mínimo de inteligência e clareza moral percebe que o que os Estados Unidos fizeram foi a coisa certa. É o que deveria ter sido feito contra a Alemanha nazista em 1936, 1937. E o mundo não teria mergulhado na Segunda Guerra Mundial. Imagina você esperar que os ayatolás, assassinos, fanáticos da pior espécie, desenvolvam armas nucleares. Eles já têm mísseis capazes de levar essas armas à Europa. A Europa já está no raio de alcance dos mísseis iranianos. Quanto tempo mais para esses mísseis chegarem nos Estados Unidos? Então, você fica pensando, não é possível que chegue ao poder máximo em um país pessoas que não conseguem entender isso. Pessoas que acham que a melhor coisa a dizer é que não, eles têm que se entender por vias diplomáticas. É como o Dávila disse, a declaração de von Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios. É isso que está acontecendo. Então, essa posição do governo brasileiro, uma posição completamente incompreensível para nós que estamos aqui. Mas eu tenho certeza, Caniato, que para quem está no círculo íntimo do poder, isso aí deve ter uma justificativa maravilhosa. Eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal. É muito simples, basta você clicar no botão aqui embaixo. Depois que você se inscrever, você clica no sininho para ser avisado toda vez que a gente entrar no ar em uma live ou colocar algum material novo. E por último, se você puder, se torne um membro, contribuindo para o canal e nos ajude a manter a palavra da liberdade viva. Muito obrigado. Trump falhou com a direita brasileira, mas daí eu me pergunto, o que esperavam de Donald Trump? Que ele viesse com um avião da Força Aérea Norte-Americana, fizesse um resgate de Jair Bolsonaro? Muitas pessoas acabam fantasiando, né, que Trump poderia ser o salvador da pátria. Enfim, por que tem essa decepção no ar? Esse foi o sentimento de muita gente, Caniato, e eu vou fazer o meia-culpa aqui. Eu tive esse sentimento em determinado momento. Acontece que a situação no Brasil aqui às vezes fica tão difícil que bate mesmo o desespero. E aí se aparece uma ajuda, a sua esperança cresce. Muita gente interpretou a aplicação da lei Magnitsky como sendo um compromisso de Donald Trump com a pauta da liberdade no Brasil. Ou se não, por que ele estaria fazendo aquilo? Por que outro motivo ele teria aplicado a lei Magnitsky? Agora, aparentemente essa foi uma interpretação errada. E essa pergunta ainda fica sem resposta. Por que ele aplicou a lei Magnitsky e todo mundo esperava que essa aplicação fosse ser ampliada, mas em vez de ampliar, ele retirou? Muita gente diz que ter aplicado e depois ter retirado as sanções Magnitsky talvez tenha sido pior do que se ele nunca tivesse aplicado as sanções em primeiro lugar. Dito isso, eu tenho que reconhecer, diante do que aconteceu nos últimos meses, que não é aconselhável menosprezar o pensamento estratégico de Donald Trump, como já aprenderam os ditadores da Venezuela, do Irã e, quem sabe, de Cuba. Muita gente não sabe que eu também sou escritor. Eu já lancei 3 livros. O primeiro é esse aqui, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, que fala sobre as coisas da política, fala sobre cultura
é um livro voltado para quem quer entender um pouco melhor esse mundo da política. Esse livro já está na sua segunda edição. O segundo livro que eu lancei conta a história da minha participação na criação do Partido Novo, do qual eu saí em 2016. Se chama Os Inocentes do Leblon. Ele conta todos os bastidores da criação do partido e traça um panorama do Brasil durante a última década. É um livro que muita gente acha interessante. E meu último livro, para minha surpresa, foi um best-seller com mais de 100 mil cópias vendidas. A Construção da Maldade fala sobre a história da destruição da segurança pública brasileira. Ele explica como a ideologia marxista se infiltrou no nosso sistema de justiça criminal e conta algumas histórias de vítimas. É muito importante para quem quer entender um pouco melhor sobre o que acontece no Brasil. Ele tem dados, fatos, referências. Não é um livro de opinião, é um livro que mostra um panorama da realidade. Todos esses livros você pode encontrar na minha livraria online, livrariadorobertomota.com.br. A minha livraria tem uma seção só com recomendações. São livros que eu li e que eu recomendo que você leia. São, acima de tudo, livros bons, gostosos de ler, porque ninguém merece livro chato. Eu quero lembrar a vocês que eu faço palestras. É uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Palestras sobre política, panorama geopolítico, sobre economia, sobre cultura e sobre segurança pública. Para maiores informações sobre as minhas palestras, mande um e-mail para meiahoracomota@gmail.com. Muito obrigado.